Outro ponto importante que a gente precisa estar atento são as zonas de emergência. Como assim, servidor? Zonas de emergência é o seguinte, não é algo grave. Não são zonas em que as coisas vão acontecer de forma grave. Zona de emergência que eu trago como zonas em que é possível emergir. Como assim? Sim, todo erro, ele permite que a gente tenha, ou que a gente observe as zonas de emergência. Nada mais é do que o seguinte, servidor. Quando a gente erra, ou quando a gente entende o nosso erro, na realidade a gente tem a percepção do erro, de identificar esse erro, a gente inaugura a possibilidade de acertar. Como assim, John? Tá entrando numa situação um pouco mais complicada. Mas é exatamente isso. Veja bem, cometi um erro. No momento que eu cometi um erro, agora eu me dou conta de que aquilo é errado. Nem sempre a gente tem essa percepção do erro. E agora eu tenho a possibilidade de acertar. Ou pelo menos tentar de outra forma, eventualmente errar. Tentar de outra forma, eventualmente errar, até acertar. Porque ele vai inaugurando as possibilidades da gente acertar na nossa vida. Com base nessa minha fala, tu pode perceber que um erro, ele só é considerado um erro quando a gente identifica. Enquanto a gente não identifica aquilo como um erro, a gente não pode considerar erro. A gente não vai considerar um erro. E nesse ponto, para te exemplificar, eu posso te dar a seguinte situação. Imagine uma pessoa aí que veio do Oriente Médio e ele vem para o Brasil. E ele não conhece a legislação brasileira. E aí ele vem e aqui no Rio Grande do Sul, ele se instalou por um tempo e ele foi e casou com uma pessoa. Aí depois ele viajou aí, continuou trabalhando, continuou se esforçando, foi para Santa Catarina. E ali se apaixonou e se casou novamente. Mais adiante ele subiu mais um pouco aí no país e foi ali para Minas Gerais. Casou novamente. Aí ele seguiu e foi para Bahia. E ali ele casou novamente. A pessoa que veio aí do Oriente Médio veio e casou 4 vezes em 4 estados diferentes. Se ninguém disser para essa pessoa que é errado casar mais de uma vez no Brasil, para ela não é errado. Porque lembra, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para ela aquilo não é errado. Quando eu digo que um erro só é um erro quando a gente identifica, não quer dizer que a gente precisa identificar de forma espontânea, que a gente precisa de identificar. Não, pode ser uma pessoa nos apontando o erro. Precisa alguém chegar nessa pessoa e dizer para ela: é proibido aqui no Brasil tu casar mais de uma vez? Ou ela mesma se dá conta ou perceber em algum momento que por que ninguém se casa? Ninguém tem 2 mulheres ou 2 maridos. Aí a pessoa pode se dar conta de forma espontânea também. Ir atrás desse conhecimento, dessa informação e perceber que está cometendo erro. E nesse ponto que ele percebeu o erro, inaugura a possibilidade de acertar, que é o quê? Desfazer os casamentos que ele fez, ou realmente parar de casar naquele momento. Então é isso. Vejam, zonas de emergência, extremamente importante. Outro ponto importante, servidor, que tu precisa ficar atento é o yin e yang. Tu já deve ter ouvido falar nessa expressão, e se tu não ouviu falar, tu já deve ter visto essa imagem que eu vou deixar aqui. Isso mesmo, erro e acerto, bem e mal, travam entre si uma relação dialética. Ou seja, um complementa o outro. Um não existe sem o outro. E o que a gente consegue extrair do yin e yang? Que é o seguinte: no momento que a gente identifica algo como errado, a gente sabe qual é o certo. A gente faz essa análise do errado a partir de um referencial do que é o correto. Então, se a gente sabe que errou, a gente, na maioria das vezes, tem a percepção do que é o correto, do que é o acerto. E a gente pode ir buscar esse acerto. Vejam a importância aí do yin e yang. Realmente faz a gente perceber aí esse referencial entre certo e errado. Ou no momento que a gente considera certo, a gente sabe que outras possibilidades podem estar erradas. Claro que o yin e yang, ele traz essa relação de completude, essa relação de 1 para 1. Uma coisa certa, ela é diametralmente oposta a uma coisa errada. Uma relação de 1 para 1. Na nossa vida, muitos erros que a gente comete, principalmente na parte financeira, muitas vezes o erro é 1 para muitos. Ou seja, para cada acerto, para cada situação certa, existem várias situações que podem ser consideradas erradas. Então a relação é de 1 para muitos, não de 1 para 1.